Olá, meus irmãos, eu quero continuar a falar sobre os fundamentos pressuposicionais da teologia reformada. Eu tenho feito algumas considerações teóricas e práticas. As práticas eu vou deixar mais formalmente para frente. No vídeo anterior, eu comecei a falar sobre epistemologia, algumas anotações sobre epistemologia reformada. E hoje eu quero tratar, eu não sei ainda se eu vou tratar num vídeo ou dois sobre esse tópico que eu estou chamando provisoriamente de o Deus que se revela fidedigna e adequadamente. 2 pontos: graça e conhecimento. Eu começo destacando uma frase do Abraham Kuyper, aliás, minto, do Herman Bavinck. Na medida em que as ciências se aproximam do centro e deixam de ser meramente formais, a subjetividade e a personalidade do investigador desempenham um papel maior. É totalmente fútil silenciar a subjetividade, negar a fé, as convicções morais e religiosas, à metafísica e à filosofia sua influência sobre o estudo científico. Quem tenta fazer isso nunca terá sucesso, porque o estudioso nunca pode ser separado do ser humano. Portanto, é muito melhor perceber que o investigador científico pode ser, tanto quanto possível, um ser humano normal, de tal maneira que ele não traga falsas pressuposições para a sua obra, mas seja um homem de Deus plenamente equipado para toda boa obra. Pare, equipado para toda boa obra. E continua. Para esse fim, o conhecimento que Deus revelou de si mesmo em sua palavra é útil. Ele não esconde, mas favorece o estudo e a pesquisa científica. Seja qual for o mau uso que tenha sido feito ou que possa ser feito disso, a declaração continua sendo verdadeira. A piedade para tudo é proveitosa. 1 Timóteo 4:8, como eu disse, uma frase do Herman Bavinck. Bom, começo aqui agora. Clarke faz uma afirmação tão óbvia como aquela do comentarista aqui, entre aspas, craque esportivo, após o goleador, dentro da área adversária, resolver chutar a bola e não passar para o seu companheiro. E, neste caso, ele perdeu o gol. E os comentários que são seguidos podem ser mais ou menos desta monta. Era preciso ter tocado a bola. O egoísmo atrapalha. É preciso pensar no time. A competição pela artilharia pode levar o time ao fracasso. E assim por diante. Então, esses comentários seriam feitos após o chute mal sucedido. Creio que concordaria com isso. Após o fato consumado, as afirmações categóricas são mais fáceis. É nesse sentido que a declaração de Clarke se insere, apenas com um detalhe que faz toda a diferença. A afirmação dele é feita antes do chute. Depois, ficou tudo fácil. Vamos ver o que disse Clarke. Todo sistema deve começar em algum ponto e não pode ser iniciado antes de começar. A inferência é: ninguém pode contestar de forma coerente o fato de o cristianismo basear-se em axiomas não demonstráveis. Se os secularistas se valem do privilégio de basear seus teoremas em axiomas, os cristãos também podem fazer o mesmo. Se eles
se recusam a aceitar nossos axiomas, então não podem opor nenhuma objeção lógica para não rejeitarmos os deles. Consequentemente, rejeitamos as próprias bases do ateísmo, do positivismo lógico e do empirismo de forma geral. Nosso axioma é o de que Deus falou, ou de modo mais completo, Deus falou na Bíblia de forma mais precisa. As afirmações bíblicas são o que Deus falou. Perfeito. Ótima observação feita pelo Clarke no seu pequeno livro em defesa da teologia. As nossas pressuposições nos acompanham sempre, ainda que nem sempre de modo consciente. Elas são construções que consideramos bem fundamentadas, que nos ajudam a ver e a interpretar melhor a realidade. O Michael Horton, teólogo contemporâneo, nos diz que não há algo que possa ser chamado de método epistemológico neutro. Sempre pressupomos certa visão de realidade antes de perguntar como investigá-la. Seria, sem dúvida, fascinante se pudéssemos perceber criticamente sem depender de pressuposições. No entanto, isso pode ser a pressuposição mais perigosa de todas, de que conhecemos a realidade em sua complexidade de forma imediata, sem mediações e pressuposições. Todo o nosso conhecimento é imediato, feito através de interpretações. Portanto, aquela seria uma pressuposição indemonstrável. Percebam a tolice desse pensamento, pressupor que posso conhecer sem pressupor. Seria um tiro no pé. Nash, de forma serene, faz um comentário pertinente. Óculos corretos são capazes de pôr o mundo em foco mais claro. E a cosmovisão correta pode funcionar de um modo muito parecido. Quando alguém olha o mundo pela perspectiva da cosmovisão errada, o mundo não faz sentido. Ou o que a pessoa pensa fazer sentido estará, na verdade, errado em aspectos importantes. Aplicar o esquema conceitual correto, isto é, ver o mundo através da cosmovisão correta, pode ter repercussões importantes para o resto da compreensão da pessoa de acontecimento e ideias. E ele está perfeito na observação dele. E ele coloca que pode, né? Eu diria que, em geral, funciona assim. Que você tendo uma compreensão, uma pressuposição correta, que lhe dá uma visão mais clara da realidade, isto aclarará os acontecimentos e as ideias. Né? Ele escreveu isso na sua obra Cosmovisões e Conflitos. Eu li, não tem muito tempo, uma ficção escrita por Comênios, o Comênios mesmo, o pai da didática moderna, e na ficção que ele escreveu, o peregrino ele só saiu da sua visão desesperadora da vida quando Deus o atrai e muda os seus óculos. E é interessante como é que ele conta isso. Ele vai mostrar que o óculos anterior fora ali posto pelo engano personificado aqui com letra maiúscula, tendo as lentes de vidro feitas pela opinião, letra maiúscula, e a armação feita de um chifre, denominado, letra maiúscula, costume. A sorte do peregrino foi que descobriu a possibilidade
de enxergar por cima e por baixo das lentes, o que lhe proporcionava uma visão diferente. O novo óculos tinha como armação, letras maiores, maiúsculas, a palavra de Deus e o Espírito como lente. Eu achei isso magnífico. Na obra do Comênios é o labirinto do mundo e o paraíso do coração. Então, quando eu li essa figura usada por Comênios, eu falei, olha, que interessante, isso bate com a figura de Calvino, né, que é dos óculos, e agora o Nash usando, que se tornou uma figura comum para falar de cosmovisão. Mas o que eu achei interessante é que o engano lhe deu, junto com a opinião, com o costume, e que para ele enxergar melhor, ele tinha que olhar por cima ou por baixo da lente. Mas é muito difícil você conseguir fazer isso, porque, na realidade, você tem a impressão que com aquelas lentes você enxerga melhor, porque é o costume. As pessoas estão dizendo a mesma coisa que você está vendo. Então, o mais óbvio é seguir aquele costume e ter aquela opinião. Bom, continuando aqui. A validade de nossa cosmovisão deve ser considerada a partir de sua capacidade de iluminar a realidade, oferecendo-nos uma perspectiva abrangente e significativamente coerente. No entanto, as nossas pressuposições devem ser avaliadas à luz das Escrituras. Afinal, como escreveu Calvino, a mente humana é passível de vaidade. Entretanto, quando o diabo acende o fogo, vemos eruditos e ignorantes arrebatados por ele. Então, nós temos que ter cautela sempre conosco. Nossa cautela não é simplesmente quanto aos outros, mas quanto a nós. Nós podemos ter ciência dessas coisas, mas somos tão suscetíveis ou mais como qualquer outra pessoa. Então, eu apenas destaco mais um aspecto para não me deter em demasia neste ponto. O homem é um ser integral, envolvendo o intelecto e o seu coração. A leitura da realidade não pode, porque na realidade é impossível, fracionar subjetivamente o indivíduo. Assim como é impossível separar objetivamente a realidade que envolve Deus e o mundo criado e sustentado por ele, como bem escreveu Bavinck. O homem que se dedica à ciência não pode se dividir em duas metades, separando sua fé de seu conhecimento, mesmo em suas investigações científicas. Ele continua sendo um homem, não um ser puramente intelectual, mas uma pessoa com coração, com afeições e emoções, com sentimento e vontade. Então, não existe isso. Quando eu estou no meu gabinete, eu sou uma outra pessoa, eu deixo de lado a minha fé, ou quando eu vou falar da minha fé, eu abandono a razão e entro num transe místico. Isso não é um transe místico, coisa nenhuma, é um transe boçal, é uma visão totalmente equivocada da fé cristã. Então, como temos visto, alguns dos pressupostos fundamentais da fé cristã, de sua ontologia e epistemologia, é a convicção de que Deus existe, é um ser pessoal, não apenas uma causa não causada ou movente imóvel. E esse Deus, que é pessoal, tem autoconsciência, se revela de forma verdadeira e acessível, se relacionando pessoalmente com Adão e Eva. Temos nas Escrituras o registro dessa verdadeira revelação, a qual o próprio Espírito de Deus nos guia em sua compreensão, nos conduzindo a um relacionamento pessoal com Deus triuno. Não conhecemos a essência de Deus em sua completude, porém podemos conhecê-la à medida que ele se revela, visto que sua revelação desvela facetas de sua natureza eterna, tais como bondade, justiça, santidade, graça, amor, etc. As Escrituras
eu tenho insistido nisso, elas não se perdem em especulações, isso por motivos óbvios. Deus, como Senhor de todo o conhecimento e verdade, de nada carece saber. Todo saber lhe pertence, nada lhe é derivado. O segundo motivo é que ele não deseja que seu povo se perca em especulações de assuntos não revelados, que são de sua exclusiva autoridade. Guiar-se por especulações significa desejar ir além do que Deus revelou e, ao mesmo tempo, perder-se em hipóteses e teorias frívolas, já que pretendem, entre aspas, aqui diria, decifrar o que Deus sábia e soberanamente não nos quis dar a conhecer. Packer diz com precisão que nossas especulações não podem servir de medida para o nosso Deus. A Bíblia é um livro descritivo e extremamente prático. Ela não discute, por exemplo, sobre a existência de Deus ou faz abstrações de sua natureza e essência. Antes, parte do pressuposto da existência do Deus Todo-Poderoso, que se revela criando com sabedoria e poder todas as coisas. Portanto, mais do que uma teoria ou abstração, as Escrituras nos põem em contato com um Deus vivo e pessoal, que age e fala. É o Deus que se relaciona e cuida do seu povo. A história do povo de Israel é, de certa forma, a história da revelação concreta de Deus na história, no tempo e no espaço, conduzindo o seu povo. A Escritura, em sua totalidade, é o próprio livro da providência de Deus. Schaeffer, argumentando em prol da genuidade da revelação de Deus, em forma de proposição e história, ele escreve: Deus inseriu a revelação da Bíblia na história. Ele não forneceu, como poderia ter feito, em forma de livro-texto teológico, localizando a revelação na história. Que sentido teria para Deus ter nos fornecido uma revelação cuja história fosse falsa? Também um homem foi inserido neste universo que, como as Escrituras mesmo dizem, fala de Deus. Que sentido, então, teria para Deus ter nos oferecido a sua revelação em um livro cheio de falsidade acerca do universo? A resposta para ambas as questões deve ser: nada disso faria qualquer sentido. Está claro, portanto, do ponto de vista das Escrituras em si, podemos observar uma unidade por todo o campo do conhecimento. Deus falou de uma forma linguística proposicional. Verdade sobre si mesmo e verdade sobre o homem, a sua história e o universo. Deus é o Senhor eterno, antes e independentemente da criação. Moisés, inspirado por Deus, escreveu: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. As Escrituras nunca tratam Deus de forma impessoal ou abstrata, mas como um Deus infinito pessoal que se revela e se relaciona misericordiamente com os seus. As Escrituras evidenciam o valor metafísico da realidade. Contudo, não se limitam a isso, por mais importante que seja, e de fato é. Elas tratam dessa questão em termos ontológicos, normativos e existenciais. A metafísica está relacionada diretamente com a lei absoluta de Deus e com os efeitos disso em nossa vida. Isso explica, por exemplo, o que grande parte das Escrituras consiste em narrativa histórica, onde esses aspectos são realçados na vida do povo de Deus, em sua obediência ou não, no locus temporal ao Deus soberano. Obviamente, o Deus das Escrituras
não é um Deus criado pela imaginação do homem, projetando em sua criação seus desejos e vícios, o que facilmente conduziria da idolatria ao ateísmo. Aliás, o ateísmo não deixa de ser uma forma de idolatria, visto que o homem passa a adorar a criatura, no caso, a sua suposta poderosa mente, em lugar do Criador. John Frame, ele comenta o argumento bíblico a ser mencionado aqui é que ninguém é realmente ateu no sentido mais sério desse termo. Quando as pessoas se afastam da adoração ao Deus verdadeiro, elas não rejeitam o absoluto em geral. Antes, em vez do verdadeiro Deus, elas adoram ídolos, como Paulo ensina em Romanos 1, de 18 a 32. A grande divisão da humanidade não é que alguns adorem um Deus e outros não. Pelo contrário, é entre aqueles que adoram um Deus verdadeiro e aqueles que adoram falsos deuses, ídolos. Adoração falsa pode não envolver ritos ou cerimônias, mas sempre envolve o reconhecimento da aceidade, honrando alguns que não dependem de mais nada. Deus, digo eu, não se deixa invadir pela razão humana ou mesmo pela fé. Ele se dá a conhecer livre, fidedigna e explicitamente. Deus se revela a si mesmo como Senhor. E como pontua Karl Barth, senhorio significa liberdade. Conhecer a Deus é um privilégio da graça que tem o seu início sempre no Deus Trino. Ninguém pode confessar Jesus senão pelo Espírito. Ninguém pode conhecer o Pai senão através do Filho e, ao mesmo tempo, o Filho por intermédio do Pai. Deus sabe tudo a nosso respeito. Nos conhece mais do que nós mesmos. Nada que lhe digamos é inusitado. Nós só o conhecemos à medida que se revela e fala de si mesmo. Observem, o nosso conhecimento de Deus depende total e essencialmente da revelação. E Deus nos conhece perfeitamente, porque Ele é quem nos criou e nos preserva. Quanto mais conhecemos a Deus, mais compreendemos e sentimos que seu mistério é inescrutável, conforme comenta Emil Brunner. A douta ignorância faz parte essencial da fé genuína e sincera. O conhecimento de nossa limitação não é inato. Antes, é precedido pela revelação. Sem revelação, nada sei a respeito de Deus. Com a graça objetiva da revelação e o guiar interior do Espírito, é que passo a saber e a descobrir que não sei. É no conhecimento intensivo e experimental de Deus que vamos ampliando reverentemente o nosso conhecimento e descobrindo o quanto ignoramos. Sem o desvelar-se de Deus, não há ateísmo, nem agnosticismo. É no encontro significativamente pessoal com Deus que tomamos conhecimento de nossas limitações. Por isso que todo agnosticismo é uma forma de suicídio intelectual. E no campo teológico, o agnosticismo não difere essencialmente do ateísmo. Deste modo, sem a revelação, o homem passaria toda a sua vida, estaria na eternidade, sem o menor conhecimento de Deus, por mais engenhosos que fossem os seus métodos, por mais sistemáticas que fossem as suas pesquisas, por mais que evoluísse a ciência. O homem nunca conseguiria chegar a Deus, ou mesmo à sua ideia. Ignoraria
a própria ignorância, e isso para sempre. Entretanto, Deus continuaria sendo o que sempre foi, o Senhor. Mas, graças a Deus, porque Ele soberanamente se revelou a si mesmo para que possamos conhecê-lo e render-lhe toda a honra e glória que somente a Ele é devida. Em Cristo, nós somos confrontados com o clímax e plenitude da revelação de Deus. Tudo quanto diz respeito ao genuíno conhecimento de Deus constitui, então, um dom do Espírito Santo, afirma Calvino. Lewis escreve de forma perspicaz: o ateísmo é uma coisa os demais simplista. Se todo o universo não tem sentido, nunca descobriríamos que ele não tem sentido. Do mesmo modo que, se não houvesse luz no universo, nem, consequentemente, criaturas com olhos, nunca saberíamos que era escuro. A palavra escuro seria uma palavra sem sentido. No entanto, reafirmo, Deus se revelou fidedigna e acessivelmente. No Filho, nós temos a revelação última de Deus, da mesma forma como é verdade que quem viu o Filho viu o Pai, também é verdade que quem não viu o Filho não viu o Pai. Jesus Cristo, a plenitude da graça encarnada, é a medida da revelação, o seu padrão e apelo final. Bavinck, ele exulta. A plenitude do ser de Deus é revelada nele. Ele não apenas nos apresenta o Pai e nos revela seu nome, mas ele nos mostra o Pai em si mesmo e nos dá o Pai. Cristo é a expressão de Deus e da dádiva de Deus. Ele é Deus revelado a si mesmo e Deus compartilhado a si mesmo. E, portanto, ele é cheio de verdade e também cheio de graça. Deus também não é uma mera força impessoal, sem nenhum sentido de racionalidade. Antes, é o Deus transcendente e pessoal, que se revela genuinamente, com quem podemos nos relacionar, ouvir, amar, temer, confiar e orar. A linguagem usada para Deus tem um caráter relacional, mostrando um Deus que se relaciona com o seu povo na história. Aliás, é a partir do relacionamento de Deus com a criação em geral e com o homem em especial que torna possível a teologia. A teologia é a passagem do Deus consigo para um Deus conosco, do Deus abscônditos para o Deus revelados. Aspectos do caráter de Deus se revelam em suas relações com suas criaturas. O nosso conhecimento pode ser real e genuíno, porém é fragmentado e limitado. Contudo, devemos nos alegrar em poder conhecer. O Senhor não exigirá mais do que nos foi dado, mas o Senhor exige a nossa fidelidade no muito e no pouco. E a despeito de nossas limitações, da nossa louca tentativa de pensar autonomamente, Deus, o Senhor glorioso e majestoso, torna-se conhecido por nós, paradoxalmente, não pelos nossos esforços, mas porque Ele graciosamente se dá a conhecer de forma acessível à nossa capacidade. Qualquer tentativa de analogia que pensemos em fazer para aplicar a Deus é sempre tacanha, pobre e temerária. Por isso mesmo, a revelação de Deus sempre é uma autorrevelação consciente, majestosa e objetiva.
Deus, na expressão de sua natureza gloriosa, traz beleza variada e harmoniosa à criação. As Escrituras não tratam a Deus como um ser que se confunde com a matéria, seria o panteísmo, nem como uma divindade ausente, distante do mundo, seria o deísmo, como normalmente ocorre com o pensamento pagão ao longo da história. Antes, nos mostram tal qual ele se revela. Mais uma vez, eu recorro ao Bavinck. Todos os povos ou puxam Deus panteisticamente para baixo, na direção daquilo que é criado, ou o elevam deisticamente, colocando infinitamente acima da criatura. Em nenhum dos casos se chega a uma verdadeira comunhão, a uma aliança, a uma religião genuína. No entanto, a Escritura insiste em ambos. Deus é infinitamente grande e condescendentemente bom. Ele é soberano, mas também é Pai. Ele é Criador, mas também é protótipo. Em uma palavra, ele é o Deus da aliança. Por meio de Isaías, Deus fez registrar. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. A palavra de Deus nos ensina que Deus não pode estar limitado pelo universo, que é a sua criação. Deus é infinito e, por isso, é imenso e eterno, transcendendo de forma perfeita todas as limitações espaciais e temporais que são próprias da criatura, não do Criador. Entretanto, Deus está presente em todas as suas criaturas e em todos os lugares, sustentando toda a existência e realidade. Com isso, nós não queremos dizer que Deus esteja presente no mesmo sentido em todas as suas criaturas. Deus está em todo ser de acordo com a natureza deles. Desse modo, afirmamos que Deus habita de uma forma no homem e de outra no mundo orgânico e de outro no mundo inorgânico. O modo como Deus está em nós, seu povo, é diferente da forma como ele habita nos incrédulos. Deus está presente, agindo soberanamente numa interminável variedade de maneiras. E ele enche todo o universo, envolve com a sua presença o céu e o inferno. Desta forma, afirmamos ou reafirmamos a transcendência de Deus, negando com isso o panteísmo. E também afirmamos ou reafirmamos a imanência de Deus, partindo de um fato real, a revelação de Deus, negando, portanto, o deísmo. A fé cristã sustenta a criação de todas as coisas pela vontade livre, que nos é inacessível e soberana de Deus. E, ao mesmo tempo, a manutenção desta realidade por meio deste Deus pessoal e que se revela se relacionando conosco. A Bíblia ensina essas duas verdades. O céu e a terra não podem conter Deus. Todavia, ele sustenta os céus e a terra, estando especial e qualitativamente próximo daqueles que sinceramente o buscam. Né? Além do texto de Isaías, que eu citei há pouco, né? Isaías 57, 15, nós temos Salmo 139, de 7 a 10, Jeremias 23, versos 23 e 24, Atos 17, versos 27 e 28. Calvino exulta ao escrever: a glória de nossa fé é que Deus, o Criador do mundo, não descarta nem abandona a ordem que ele mesmo
no princípio estabelecera. Foi com este Deus que nossos primeiros pais se relacionavam, mas optaram por rejeitarem-no, justamente porque tinham a pretensão de serem iguais a ele. Quando voltamos ao livro de Gênesis, vemos em Adão o conceito de pecado, limitação, transitoriedade e, paradoxalmente, o desejo de ser igual a Deus. Portanto, presunção e arrogância. Quando contemplamos a cruz de Cristo, vemos o desencarnado, o Senhor glorioso e o servo sofredor, onde há plenitude de conhecimento e de sabedoria que ultrapassam totalmente a nossa capacidade de compreensão. Maravilhosa graça. Podemos, então, ter um verdadeiro conhecimento de Deus e da realidade. A epistemologia cristã, como qualquer outra, parte do pressuposto de que há um mundo real e que este mundo é acessível. Não enxergamos simplesmente miragens, antes temos contato com a realidade que é autoevidente. Por isso, mesmo admitindo que as percepções da realidade variam, que elas sustentam pontos diferentes, nós temos que admitir também que há a verdade. E que essa verdade, ela é acessível. Que nós podemos conhecer o mundo real. Então, há variações intelectuais, físicas, emocionais e circunstanciais. E essas variações, elas, de certa forma, obscurecem aspectos do nosso conhecer. E por isso, nos impedem de chegar a um conhecimento, muitas vezes, mais profundo e mais claro. Mas há um mundo real. Isso não significa, e como é óbvio, que nós possamos esgotar o mundo real. Nós temos acesso a ele, a aspectos dele, podemos conhecer genuinamente, mas nós não esgotamos. Não podemos esgotar o mundo real. E isso também não significa que em todos os pontos do conhecimento, como eu já disse, teremos unanimidade. Antes, o que nós sustentamos, que é possível submeter o nosso conhecimento ao que é considerado absoluto, podendo assim submeter as nossas compreensões a um aperfeiçoamento constante. Aliás, a ciência, justamente porque pensamos haver esta possibilidade. A ciência é transitória e justamente é transitória por ser uma ciência humana em construção e depuração. No entanto, talvez falte a ela a consciência de sua própria limitação. Ela pouco se conhece. Como escreveu Edgar Morin, a questão o que é a ciência é a única que ainda não tem nenhuma resposta científica. Mas deixemos para explorar isso mais à frente. Eu acabei conseguindo falar, assim, refletir sobre os pontos que eu queria hoje. No próximo vídeo, se Deus permitir, eu quero então falar agora sobre a compatibilidade da revelação com a razão humana. Hoje nós falamos sobre um Deus que existe, pessoal, que se revela e que, por graça, ele o faz e nos capacita a conhecê-lo e a nos relacionar com ele. E dentro desta mesma linha, dentro de um tópico maior sobre epistemologia, eu quero falar sobre a compatibilidade da revelação com a razão humana. Que Deus nos abençoe, nos dê discernimento e nos guarde. Amém.